Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à minha gravação do Pode Isso, Doutora? Um projeto feito com muito carinho, pensando na saúde feminina e tirando todas as dúvidas. De uma maneira leve e descontraída, vou trazer em cada episódio profissionais especialistas para esclarecer todas as dúvidas de vocês. E o primeiro episódio não poderia ser diferente. Eu trouxe uma médica queridíssima, especialista, cirurgiã plástica, nada mais, nada menos que doutora Janine. E aí, doutora, muito obrigada de você estar participando do meu primeiro episódio. Isso para mim é uma honra, um verdadeiro projeto vindo do coração. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Bom, então o papo hoje é a gente conversar sobre o mundo da plástica e as mulheres. Então, de uma maneira muito leve, eu quero que a gente possa conversar de todas as cirurgias plásticas que tem, o que está acontecendo com essas mulheres fazendo tudo ao mesmo tempo. Umas põem silicone, as outras tiram silicone, umas lipam. Aí essas histórias de laser, o que é esse tal do endolaser? O que acontece? Então, primeiro de tudo, pode isso, doutora, operar com qualquer idade? Como é que é a cirurgia plástica na saúde feminina? Qual que é a orientação? Tem alguma regra que as mulheres precisam seguir? Regra absoluta não existe, né? Tá. A orientação é que aguarde pelo menos até os 18 anos, sem ansiedade, sem angústia e com tranquilidade. Né? Eu estou te perguntando isso porque eu vi agora, né, que tá uma onda, né? Antigamente, na minha época pelo menos, a gente falava, olha, de 15 anos você vai querer o quê? Ah, eu quero a minha festa, que eu desça de princesa da escada e meu pai dance a valsa, ou venha um príncipe dance. E eu tô vendo isso muito no consultório, que as pacientes não querem mais a festa de 15 anos, e sim querem a cirurgia plástica com 15 anos. E aí? Isso é moda? Isso pode fazer? Como que a gente lida, né, com tudo isso aí para as adolescentes? Isso é um modismo e acho que está cada vez mais perigoso, por assim dizer, devido à influência de rede social, que essa juventude está muito apegada e fica com um ideal de beleza que muitas vezes não vai ser atingido, né? Entendi. Poder colocar uma prótese com 15 anos, do ponto de vista médico, pode, desde que já tenha a maturidade do seu organismo, sua mama já tenha desenvolvido por completo, né? Agora precisa disso? Tá no momento emocional para isso? Isso aí. Então, nem sempre o pode é o precisa, né? Exatamente. Acho que é isso que a gente... Poder pode. Poder pode. Mas será que deve, né? Deve. Acho que é isso que... Então, se não tem uma recomendação, como que você orienta as suas pacientes? O que é recomendável? Se eu estiver pensando, por exemplo... Porque geralmente nessa fase elas querem a prótese, né? Porque a amiga tá com tetinhas maiores, a amiga tá usando um biquíni diferente, né? Então, qual que é a sua recomendação? É a partir de que idade? Eu oriento os 18 anos. Tá. Se não houver conversa com a adolescente, aí pelo menos até 5 anos após a primeira menstruação. Antes disso, eu não coloco. Entendi. E aí, esperei então, 18 anos, eu tive a minha festa de 15 anos e aí meu pai vai dar a cirurgia. Eu vou fazer a cirurgia plástica. E aí, como é que é essa questão de... E tamanho? Existe uma regra? Ela chega lá e fala, quero ficar com volume desse tamanho, doutora? Como é que é? Tem alguma medida para orientar? Como é que é essa parte? Já pode reduzir mama com 18 anos ou é só a prótese? Que cirurgia que estaria liberada para uma paciente de 18 anos que deseja mexer nas mamas? A gente pode diminuir as mamas sem problema nenhum. Inclusive, redução das mamas é uma cirurgia que eu costumo fazer até com mais tranquilidade antes dos 18 anos, porque muitas vezes pesa na coluna, a paciente realmente tem dano emocional muito grande devido ao volume mamário. Tem paciente que eu já cheguei a tirar 3,6 kg de mama. De mama? De mama. Não. Agora, você imagina isso numa menina de 17 anos. Ela fala que ela não consegue ir para a escola daquela forma. Entendi. Então,
Mais recomendado aí, o que mais você vê é essa questão de redução. Redução de mama, eu acho bem mais tranquilo. De fazer. Porque a gente chega num ponto que tem a necessidade. Entendi. Né? Entendi. Então, se tiver uma real indicação, ou uma alteração do desenvolvimento da coluna, dor, essas coisas, até pode se fazer antes dos 18. Sim, sim, com certeza. E se eu chegar lá aos 18 sem tetinhas? Eu não tenho nada. E aí eu quero colocar. Como é que a gente faz isso? Tem alguma conta? Estou perguntando isso porque eu sou ginecologista, não é meu mundo. E as pacientes sempre perguntam, doutora, eu quero colocar 700 ml, eu quero colocar 500, o que a senhora acha? Então, é isso que a gente precisa entender. Como é que é a sugestão que o médico faz? A medida que a gente leva em consideração é a medida do tórax, né, da paciente. Então, proporcional à medida do tórax, ao hemitórax da paciente, a gente calcula a base da prótese de mama. Entendi. Aí, de acordo com a base, a gente consegue, dependendo do formato, chegar até o volume que a paciente deseja. Entendi. E no consultório também a gente tem diversos modelos de prótese, ela pode experimentar e ter uma leve noção de como vai fazer, de como ficaria, né? Então nunca é chegar lá e falar, eu quero pôr, porque eu vi que o artista tal colocou 500, eu não pode partir desse princípio, né? Elas geralmente chegam assim, a minha vizinha colocou 350, ficou grande, eu quero menor. Mas, às vezes, esse 350 da vizinha vai ficar ideal nela também. Exatamente. Entendi. Aí a gente tem que sentar, conversar, faço as medidas, a gente pega a tabela, estuda, experimenta a prótese. Às vezes ela sai com esse número cabalístico que ela chegou, dos 350. Às vezes ela sai com 400, às vezes sai com 200. Entendi. Então, é porque elas também não têm muita noção. Muitas vezes elas não viram, né, a prótese. O que é uma prótese, o que é o tamanho de uma prótese. Muitas vezes a gente mostra e fala, nossa, mas isso é o de 300, né? Entendi. Bom, pessoal, então é assim. Eu sou apaixonada por amamentação e eu vou ter que perguntar isso para a doutora Janine, porque com certeza é uma dúvida de vocês. Afinal de contas, pode colocar prótese de silicone nas mamas e depois amamentar ou não? Como é que é a amamentação para quem tem prótese de silicone? Essa resposta é pode, doutora. É pode. É sobre isso. Essa pode. Não interfere de forma alguma na amamentação. Pode colocar tranquila. Então, meninas que estão pensando em colocar o silicone, a prótese de silicone, e pensam lá no futuro a preocupação sobre a amamentação, pode colocar sem nenhum problema e que depois você consegue amamentar. Tranquilamente. Certo. Agora, outra pergunta. E a sensibilidade, doutora Janine? Muda, não muda? Todo tipo de cirurgia mexe na sensibilidade? Todo tipo de cirurgia vai mexer na auréola? Como é que é essa questão da cirurgia? Como é que fica a mama depois da cirurgia? A cirurgia do implante de mama, colocar a prótese de mama, pouco interfere na sensibilidade. A gente pode até arriscar que não interfere. A maioria não tem alteração de sensibilidade. Tá. Já a cirurgia de mamoplastia, que seria a redução de mama ou a retirada da pele da mama com a prótese, né, que no caso a gente chama de mastopexia, pode interferir sim. Então não é mito, galera. É verdade. Então mexe na sensibilidade. Pode mexer. E depois que mexeu, não volta mais. Algumas pacientes falam, agora está voltando, mas muitas vezes ela não volta por completo, volta aquela sensibilidade profunda, sabe? Sim, sim. Elas falam, é como se tivesse meu pé dormindo. Eu sinto, mas não completamente. A sensibilidade fina não volta. Mas dificilmente é na mama toda, né? A paciente geralmente refere assim, nesse lugar eu não sinto. Tá, entendi. Dificilmente ela fala, não sinto nada na mama toda. Isso é muito raro. Entendi. E se eu tiver feito a prótese de mamas, né? Ou fiz a redução e coloquei uma prótese. Mas uma pergunta, toda vez que eu reduzo a mama, eu preciso pôr prótese? Não precisa pôr prótese. Entendi. Quanto a paciente jovem que tem aquela mama glandular, a gente não tem a menor necessidade de pôr uma prótese.
Entendi. Bom, mas a gente está falando muito das jovenzinhas, né? Mas e nós, mulheres, na melhor idade, a gente já sabe tudo da vida, a gente está tranquila. Como é que é? Tem algum limite para colocar na paciente mais velha, na mais experiente? Não vamos falar de mais velha, mais né? experiente. Não, mais experiente, mais experiente. E aí, tem limite? Não, não tem limite. Limite é a vontade de sair exibindo uma mama bonita. Excelente, é o limite. Esse é o limite. Enquanto você tiver com vontade de sair bonita por aí, você pode investir em si mesma. Entendi. Não E tem. agora, deixa eu te perguntar. Importantíssimo isso. Bom, doutora Janine, eu tô me programando para engravidar. Então eu resolvi, eu tô lá com os meus 25 anos, eu casei, eu obedeci a doutora Carol, vou ter filhos logo. Mas eu quero pôr prótese antes do meu casamento. Conta para mim 2 coisas importantes. Eu faço essa cirurgia antes da gravidez, ou como os maridos brincam, depois da gravidez eu faço funilaria e pintura e tá tudo bem. Ou eu faço depois. Como é que é essa questão de fazer cirurgia antes da gravidez ou não? Como é que funciona? Isso também é um pouco pessoal, mas o que eu recomendo é esperar pelo menos 3 anos após a cirurgia para você engravidar. Tanto Entendi. redução de mama quanto prótese. Entendi. 3 aninhos. 3 Então, aninhos. e quem vai casar e está programando a cirurgia, qual que é o tempo ideal de eu fazer uma cirurgia de mama? Qual que é? Como é que é essa questão do pós-operatório? Ah, porque agora tem um monte de coisa, né? Pode levantar o braço, pode dirigir. Como é que funciona a questão do pós-operatório? Então, vamos supor, eu sou uma noivinha, estou pensando em colocar prótese e vou ter um casamento marcado. Quando que eu tenho que começar a passar na doutora Janine? Quando que eu tenho que fazer meus pré-operatórios? Como é que vai ser essa recuperação do cirúrgico? Como é que é? Como é que funciona? Olha, vamos colocar assim. O mundo perfeito seria você operar 6 meses antes do seu casamento. Tá. Para você ter um pós-operatório tranquilo, conseguir Lembrando fazer que os noivas, né? finalmente do casamento, Não é um mar de rosas, né? conseguir ajustar o vestido, não é mesmo? Que vai mudar, o inchaço. É verdade, meninas. O inchaço diminui, vai fazendo os ajustes finos no vestido. Mas, se nada disso importar, 3 meses são suficientes. Então, no mundo ideal, se eu quero colocar prótese, estou pensando casar, 6 meses. 6 meses para fazer tranquilo, Tranquilo. né? Se não, com 3 meses eu ainda consigo me recuperar. É isso? Sim, consegue. Entendi. E a academia e os exercícios, como é que é no pós-operatório? Quanto tempo que eu posso voltar? Fazer crossfit, fazer corrida, academia, relação sexual, como é que é? Quando é que eu vou poder estrear a prótese? Conta pra mim. Estrear a prótese? É. Vamos colocar 30 dias. 30 dias. É menos que uma quarentena. É menos que uma quarentena de pós-parto, viu, meninas? É menos. É menos. Tá tranquilo, então. Tá tranquilo. 30 dias dá. 30 dias dá. Agora, atividade física leve também com 30 dias a gente já consegue liberar, né? Tá. A atividade física que eu chamo de alto impacto, de muita força de peitoral, eu costumo pedir 3 meses. Elas choram para liberar antes. Às vezes eu libero antes, quando eu vejo que está tudo ok, bem cicatrizado, mas o ideal é segurar 3 meses. Então, se eu for uma atleta crossfiteira e tiver alguma competição, né, assim que fala, Sim. eu preciso dar esse prazo de uns 3 meses, pelo menos, é isso? Sim, 3 meses. Cirurgia de mama não é assim, né? Resolvi fazer, vou lá e faço, né? Tem muita coisa. Não é manicure, né? Que você já sai linda e podendo usar. Acho que a gente tem que pensar, então. Tem que resolver essa questão. Muito legal. Mas eu quero que você conte pra mim, pode ter intercorrência? Cirurgia de mamas pode ter uma intercorrência? Porque a gente vê muito isso na internet também, né? A influenciadora tal foi lá, fez, daqui a pouco ela já está lá mostrando o colo dela todo, né, exibido e tudo mais.
E a gente acaba vendo que eles acabam não falando de intercorrência, né? Então, quais são as intercorrências da cirurgia de prótese de silicone? Tem intercorrência com anestesia? Tem intercorrência com a parte de cirurgia? Sei lá, de ponto, como é que é? Como é que funciona? Intercorrência toda cirurgia pode ter, né? Intercorrência com anestesia também, mas eu acho que isso você vai deixar para os anestesistas. Que afinal já estão ouriçados para vir aqui no meu Pode Isso, doutora. E agora, intercorrências com a cirurgia, a gente pode ter as intercorrências imediatas, que a gente chama, que seria abrir ponto, ter infecção, que são as mais costumeiras. Tá. A mais comum dentre elas é abrir ponto. Abre o ponto da cirurgia? Olha. Principalmente quando é mama redutora. Entendi. Ela tem, porque a gente sempre pede para a paciente, fica quietinha. Entendi, doutora. O que eu costumo falar para elas é assim, ó. Imagina, assim, falando de um jeito bem simples. Uma maneira lúdica, né, meninas? Aqui é um pode isso, é para todas nós mulheres, lúdica, né? Então é isso. Falo para minhas pacientes assim, se você vai colar uma xícara, você coloca Super Bonder aqui e aqui, e fica assim, ó. Vai colar? Não. Por que a sua pele vai cicatrizar se você ficar assim toda hora? Forçando a sua incisão. Entendi. Não tem lógica? Tem lógica. Entendi. Então, assim, aí depois abre ponto. Eu falo, ai, doutor, abriu ponto. E aí? Mas eu fiquei quietinha. Aí vem a mãe ou o marido e fala, não, mas ela foi lavar o cabelo. Teve uma paciente minha que foi ajudar o filho a pintar a casa. Com cirurgia de mama? Ela tinha uma semana de cirurgia. Aí veio o feriado do carnaval, ela foi ajudar. Ela ficou com dó de deixar o filho pintar a parede sozinho. Mas e aí? Deu essa intercorrência aí? Reopera, é isso? Como é que é? Então, geralmente, a gente deixa cicatrizar por segunda intenção. Bom, mas pelo jeito a cicatriz não vai ficar. Não, aí depois, no segundo tempo, 6 meses depois que cicatrizou, aí a gente parte para a correção da cicatriz. Meu Deus. É complicado, hein? É mais fácil fazer o repouso bonitinho. Né, gente? Vamos combinar, faz o repouso direitinho, segue as orientações da sua cirurgiã plástica. Olha... É o que eu falo para elas às vezes. Quanto tempo você esperou pela cirurgia? 3 anos, 5 anos? Agora não pode esperar 30 dias? Pode esperar. Depois de tudo isso que você está contando, pode. Na cirurgia de mamas, a maior complicação é essa, é romper. E a prótese? Pode romper ou não pode? Como é que é? Existe prótese que rompe? Como é que funciona? A prótese pode romper, mas é muito difícil, né? Para uma prótese de mama romper, a gente precisa de um trauma de alto impacto, que a gente fala. Tá. É um capotamento de carro, que você vai ter uma fratura de arco costal, lesão de baço. A minha prima estourou a prótese dela, esquiando. Ela capotou de esqui, mas teve fratura de arco costal. Então, você vê que foi um trauma grande, forte, um trauma intenso. Falo para elas, não é qualquer caída no chão, bati, apertou, que você vai romper a prótese. Entendi. Né? Agora, ao longo dos anos, a prótese pode se desgastar e ter o que a gente chama de rotura intracapsular, que é por dentro dela, até evoluir para uma rotura. Entendi. Mas aí é pelo envelhecimento, né, da prótese. Mas aí, tipo assim, já falando em envelhecimento, existe o prazo real para troca da prótese? Porque antigamente se falava, né, teve até uma época que teve um recall, né, que fabricante tal, de tal e tal ano, para chamar todas as pacientes para fazer a troca. Como é que funciona? Tem essa história de ter que trocar? Não tem? Pode ficar o resto da vida? Como é que funciona? Colocar prótese de mama é uma cirurgia que você precisa entender que vai precisar de manutenção. Entendi. Vai. Tá. O que não existe hoje é aquele time, aquela data limite que antigamente era colocada. Olha, com 10 anos você volta para a gente trocar a prótese.
Tá. Hoje em entendi. dia, quem vai determinar o momento da troca é o seu organismo. Se ele Entendi. se adaptar super bem, realmente pode ficar para a vida toda. Agora, se ele começar a reagir em cima da prótese, você vai precisar fazer a troca antes. Entendi. Então, pensando em fazer essa linha de raciocínio, uma pergunta muito importante. A prótese de silicone causa câncer? Primeira, que eu já tenho mais uma para te Não, perguntar. não causa câncer. Então, a prótese de silicone não causa câncer. Não. E com prótese de silicone eu posso fazer a mamografia todos os anos? Como é que é? Ou eu pus prótese de silicone e eu posso fazer uma ressonância para saber se eu tenho câncer de mama ou não? Como é que funciona? Posso fazer a mamografia ou não? Pode fazer a mamografia. Inclusive, o que a gente vê hoje em dia, os aparelhos super tecnológicos, os médicos super adaptados a analisarem, né, exames de paciente com prótese de mama. É tranquilo, pode fazer. E se eu coloquei a prótese e fui no mastologista, já recebi alta da doutora Janine, ela já me liberou. Eu fui na mastologista e ela descobriu um nódulo ou um nódulo suspeito e eu preciso passar por uma cirurgia de retirada desse nódulo e tudo mais. Aí tem que tirar a prótese, pode fazer, como é que é? Como é que fica a prótese? A paciente perde a prótese? Como é que é? Se a via de acesso do nódulo for por dentro, né, da mama, precisa tirar. Porque uma vez que a gente entrou em contato com a prótese, você não pode recolocar o corpo estranho ali pelo risco de infecção. Né? Entendi. O que pode acontecer é o mastologista naquele momento tirar aquela prótese e colocar uma nova no mesmo Uma ato nova cirúrgico, prótese, hein, pessoal? mas nunca a mesma. Nunca a mesma. É. Entendi. Agora, já vi também casos que o nódulo eles fazem pela pele, né? Isso. O acesso externo. Aí não tem problema Aí não tem nenhum. problema. Se não chegar na loja da prótese, não. Entendi. Então, mais um assunto polêmico, né? Porque a gente gosta de polêmica, né, essa é bom. meninas? Eu gosto. Mas vamos lá. Tá uma onda de pacientes retirando as próteses de silicone. Há pacientes que têm os sintomas e há pacientes que querem retirar. O que está acontecendo? Parece que tem uma síndrome. Eu queria que você falasse um pouquinho mais e explicasse pra gente o que é. É para retirar, então? Está na hora de todo mundo retirar? Não tem segurança para a gente ficar com as próteses? Como é que funciona? Eles chamam de doença do silicone, né? Tá. Ou a síndrome ásia. Tá. Explicando de maneira simples, é uma reação autoimune, é uma reação do seu organismo causada pelo contato com o silicone. Tá. E que pode levar a melancolia, depressão. Tem paciente que se queixa de fraqueza, falta de apetite, e aí vai. Só que são sintomas vagos e que podem estar relacionados a N patologias. Claro. Né? Todos esses sintomas a gente consegue falar várias patologias. Até o estresse, o cansaço. Exato. Não é mesmo? E que muitas delas relatam que após o momento que retiraram a prótese, elas sentiram melhora desses sintomas. Então, Entendi. isso é fato, que elas retiraram e que sentiram melhora. Tá. Agora, não tem ainda nenhum estudo conclusivo do ponto de vista técnico. Um grau de evidência dizendo que realmente existe uma relação efetiva da prótese com esses sintomas. Essa aqui é a síndrome de Ásia, né? Entendi. E aí você Os não tem estudos- exame? Tem algum exame Não. que eu possa fazer para paciente para descobrir se ela tá... Não tem exame. Não tem exame. É queixa, é sintoma, vai na plástica. E ela vai referir melhor ou não. Então é tudo clínico. É muito subjetivo, né? E você já teve alguma paciente que tirou e se arrependeu? Que se arrependeu, não. Olha. Não. Eu tive uma ano passado, que inclusive eu tinha colocado a prótese há uns 10 anos atrás. Tá. Aí ela chegou e falou, não é mais o meu momento, essa mama grande. Estou em outro momento da minha vida. Porque E- somos mulheres de fases, né? Exatamente. Exato. É sobre isso e tá tudo bem. E ela falou, ela se sentia muito cansada. Ela falava que Tá. desde que colocou... Agora também a gente tem que levar em consideração que, meu ponto de vista,
Ela envelheceu 10 anos, né? Ela Exato. tá mais cansada. A gente não tá a mesma menininha de quando, né, há 10 anos atrás, tudo muda. A disposição muda. A disposição muda, a vida muda, os filhos crescem, tudo acontece em 10 anos. Mas, enfim, nós retiramos a prótese, aí fez a mamoplastia. Aí, quando tira a prótese, tira a pele? Como é que é? Isso, a gente precisa fazer a mamoplastia junto, né? Fica muito pequenininha? Depende da quantidade de mama que a paciente tinha anteriormente, né? Ah, entendi. Então, e ela fala que ela melhorou, que ela está mais disposta, que ela tem mais ânimo, mais vontade de fazer as coisas, então Entendi. não tem como negar a síndrome ásia, né? Mas também não tem como Então, provar. Você tem sinais e sintomas que levam você a pensar nessa síndrome, aí você não consegue fazer um diagnóstico com exame, seja de sangue, seja de imagem, e aí você tem que operar e pagar para ver se você melhora ou não. É, tudo muito subjetivo ainda. Entendi. Mas sabe que eu esqueci de te perguntar? Agora que eu lembrei. E quem tem prótese de mama, como é que fica a relação sexual? Atrapalha, não atrapalha? O parceiro pode vir em cima, não pode? Como é que é? Depois tem que ter algum cuidado com a prótese? Não, vive como se tivesse nascido com ela. Aproveita. Tá bom. Aproveita. Entenderam? Então pode ter relação E a maioria sexual. fala, nossa, doutora, melhorou tanto, agora ele tá ciumento, agora ele cuida. Geralmente dá aquele renovada no relacionamento. Entendi. Bom, então eu queria que você conversasse comigo e falasse, né, de uma coisa muito importante, que são as cirurgias juntas, compostas, né, que eles falam. Combinadas. Muito obrigada, doutora Janine. Então, ela já sabe. Gente, presta atenção. É o nosso primeiro episódio do nosso Pode Isso, doutora. E não tem roteiro. Não tem texto aqui combinado. A gente quer fazer de uma maneira muito leve e com todas as dúvidas que vocês trazem no consultório. Então, não tem roteiro. Então, por isso que a gente está conversando de uma maneira lúdica, de uma maneira muito leve, para que vocês entendam e, de repente, avaliem. Será que é o momento de eu estar fazendo a minha prótese? Ou será que é o momento de eu estar retirando a minha prótese? Então, é por isso. Então, cirurgia combinada. O que é? Pode fazer? Não pode? Qual que é o risco de uma cirurgia combinada? A gente sabe que as pacientes que fizeram bariátricas perdem muito peso e tem aquele excesso de pele, né? E aí desejam já fazer tudo, né? Se puder, braço, perna, bumbum, abdômen, e vem subindo e termina num lift, assim, facial. Então, conta para mim um pouquinho, como é que é essa questão da cirurgia combinada? Cirurgia combinada pode. Pode. Levamos mais um pode. Pode, mas vai depender do estado de saúde da paciente. E do tamanho que seria isso. Tipo de quantas cirurgias, é isso? Não, vamos falar assim. Chegou uma paciente dos seus 50 quilos, 1,50 m, ela quer tirar aquela barriguinha, aquela pochetezinha que ficou e fazer uma mama com prótese. Ok, os exames estão ótimos, perfeito. Aí, como você falou, uma paciente pós-bariátrica, a quantidade de pele já é outra. Estado nutricional o estado dela, nutricional é outra. Geralmente, elas têm um quadrozinho ali de anemia. A reserva de ferro é baixa, não vai recuperar a hemoglobina tão fácil. E a cirurgia é maior em, digamos, tempo cirúrgico. Exposição do anestésico. Então, a gente precisa pensar em tudo isso, né? Quando é paciente pós-bariátrica, eu gosto muito de fragmentar as cirurgias. Eu acho mais seguro. Exceto que seja uma paciente que não teve uma perda ponderal tão grande. E também, por exemplo, no meu caso, quando as pacientes fazem cirurgia bariátrica, a gente pede estabilidade e esperar pelo menos 2 anos para pensar numa gestação. Quando elas engravidam antes, porque, claro, elas não estavam conseguindo ovular, começam a ovular e o risco de engravidar no pós-bariátrica e aí deixar a gente obstetra de cabelo branco é muito maior. Então, assim, para a gente da obstetrícia, da reprodução, a gente espera 2 anos para poder pensar, planejar uma gestação. Para a paciente bariátrica, para vocês da plástica também?
Como é que é? Um ano com peso estável e hemoglobina ok, sem anemia. Entendi. E aí, para esse tipo de paciente, é melhor dividir as cirurgias, é isso? É mais seguro. É mais seguro. A gente lembra que é um ex-obeso, é desnutrido, querendo ou não, é um paciente que tem um certo grau de desnutrição, né? Entendi. É mais seguro fragmentar. Agora, paciente jovem, não tem... eu faço muita cirurgia combinada. Então agora eu tô curiosa. Me conta, quais são as cirurgias combinadas que você faz? É o clássico, que é a mama, o abdômen e a lipo das costas, né? Daí fez funilaria faz geral. tudo. Frente, trás, põe, tira. Entendi. Tudo. E essa cirurgia é uma cirurgia de mais ou menos de quantas horas, Janine? Com a equipe que a gente tem um tempo cirúrgico em torno de 6 a 7 horas. A cirurgia é longa. É uma cirurgia. E a recuperação muda? Muda, é o que eu falo. Você precisa ter aquela equipe em casa para te ajudar. Entendi. Se você não tiver uma ajuda em casa, aí é outro ponto que eu pego. Faça parcelada a cirurgia. Entendi. Vamos fazer em 2 tempos. Faça o abdômen, depois você faz a mama. Entendi. Porque você não vai poder fazer força com o braço, não vai poder fazer força com o abdômen. Geralmente elas têm criança em casa. Entendi. Como que faz? Né? Entendi. Eu queria que você explicasse qual que é a diferença de lipo, dermolipé, que elas ficam em dúvida o que é o quê. Então, lipo, dermolipé e essa tal de lipo HD ou lipo laser. Como é que é? Explica um pouquinho pra gente a terminologia, porque tem tanta coisa na internet e aí a gente acaba se perdendo. É tudo a mesma coisa? É tudo lipo? O que é? Explica um pouquinho. Vamos lá. Dermolipectomia é a retirada do excesso de pele. É a cirurgia de abdômen, a plástica de abdômen. Então, quando a gente vê aquelas pacientes que o corte é bem maior, isso é dermolipé, né, meninas? No umbigo, isso é dermolipé. Tá. Que tem a diástase, né? Depois da gestação, a gente faz a aplicatura do músculo, faz o reposicionamento do músculo, isso é a dermolipectomia. Tá. A lipoaspiração é a clássica que todo mundo vê no YouTube, a cânulazinha sugando a gordura. Tá. Né? E a lipo HD é quando, após a retirada da gordura, a gente passa uma cânula com o laser superficial para fazer a retração da pele. Entendi. Porque dependendo da idade, da qualidade de pele da paciente, a gente já percebe que não vai retrair a pele da maneira que a gente gostaria. Entendi. Aí tem... Nossa, a ajuda gente, do laser. é assim, é um mundo, né? Eu acho que cirurgia plástica é uma delícia da gente ficar conversando. Eu acho que a gente tem muitas dúvidas, porque eu acho que tem muita coisa de internet, tem muita oferta, né? E assim, a gente vem reforçar. Saibam com quem você está operando, né? Veja se esse cirurgião plástico tem registro no conselho. Digita lá no CRM, que a gente tem visto aí tantas intercorrências, né, Janine, que o pessoal está abusando, né, fazendo várias cirurgias combinadas. Pessoal, então, assim, acho que isso é muito importante. Mas quando você estava me falando de rede de apoio e tudo mais, né, e eu como uma obstetra e defensora da amamentação como nata, queria que você falasse para a gente o seguinte: tá bom, doutora Janine, eu não coloquei prótese de silicone antes de engravidar. Amamentei. Agora eu quero colocar. Agora meu marido prometeu, eu quero colocar. Quanto tempo eu tenho que esperar do pós-parto para eu poder colocar a prótese de silicone? Se na dermolipé e nessas cirurgias você falou que tem que ter uma rede de apoio, né? E aí foi isso que me veio essa questão. Como é que é operar a prótese de silicone numa puérpera? Aquela paciente que está amamentando, que está no pós-parto, tem tempo para ela esperar? Como é que funciona? Bom, paciente que está amamentando, eu não coloco, né? Primeiro, porque ela vai parar de amamentar,
Tem até pelos medicação anestésica ali circulando, antibiótico, tudo, vai contraindicar, né? Entendi, A amamentação. Mas o tempo ideal, que eu sempre peço para as pacientes, 6 meses após o término da amamentação. Então não é 6 meses pós-parto, pessoal. Né? Não existe aquela história, né? De aquela famosa foi no hospital, ganhou bebê, já saiu aqui, deram-lhe pé. Não existe isso, né? A gente sabe que não existe. Então, você terminou de amamentar o bebê, não vai dar mais, já passou pelo desmame, faça um desmame gentil com essa criança, com certeza. Aí tem que esperar 6 meses. E aí, pelos mesmos motivos, eu acredito que também tem que ter a rede de apoio, é isso? Exatamente, ainda maior, né? Porque eu acredito que a criança ainda vai sentir um pouco mais a ausência ali da mãe, que é uma fase ainda que o bebê está muito apegado, né? Entendi. À mãe, né? Entendi. Bom, doutora Janine, eu quero te agradecer esse nosso bate-papo muito gostoso. Depois vocês vão ver até o making of, que ficou demais. Participar da minha estreia do meu Pode Isso, doutora, meu projeto que a gente tem pensado com tanto carinho. E no nosso primeiro episódio, trazer uma pessoa assim tão querida, solícita, que tira todas as nossas dúvidas, para mim foi muito importante. Então, eu queria que você deixasse, claro, nossas considerações finais, uma mensagem para você chegar naquela paciente, aquela adolescente que está em dúvida, ou aquela mulher mais jovem, né, que está pensando em fazer cirurgia plástica, que você deixasse uma mensagem para ela com muito carinho. Bom, acho que primeiro é pensar direitinho no que você quer, porque toda cirurgia, ela deixa uma cicatriz. É, uma grande verdade. Né? Então, o que eu falo para as pacientes, elas falam, mas vale a pena? Eu falo, você tem que pensar. Prefere a barriguinha assim ou uma cicatriz? O que você vai lidar melhor? Entendi. É uma troca que a gente vai fazer. No momento que você decidir que essa troca vale a pena, procura um cirurgião plástico que você sinta confiança, que tenha indicação de outras pessoas, converse com ele, esclareça todas as suas dúvidas e não vá para a cirurgia com dúvidas. O recado está dado. Espero vocês aqui no nosso próximo episódio do nosso Pode Isso, doutora, e agradeço de coração para vocês que acompanharam a gente até o final. Muito obrigada.